O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está claramente contra a CPI da Covid. Isso ficou muito óbvio com a entrevista que ele concedeu hoje pela manhã para a Rádio Jovem Pan. Por que Lira está contra a CPI? Vamos especular, mas primeiro, claro, temos que ler aquilo que ele disse, tá? Para eu contextualizar vocês. Essa é uma reportagem da Folha de São Paulo, trazendo o que o Lira falou para a Jovem Pan. Lira diz que Congresso não é delegacia e que CPI da Covid, neste momento, é perda de tempo. O presidente da Câmara afirma que pedidos de impeachment contra Bolsonaro serão analisados no tempo adequado. Vamos abrir aspas para ele. Eu acho, é a minha opinião, e ela é pública, é perda de tempo, neste momento, se instalar uma CPI, porque o Congresso não é delegacia de polícia neste momento, é a Casa de Leis. Bom, está na lei que a CPI ela é prerrogativa do Congresso. E também, da mesma forma como o Arthur Lira fala que não existe um prazo determinado, um momento para avaliar pedidos de impeachment, também não há momento para que uma CPI seja instaurada. Então há uma certa contradição na fala do próprio Arthur Lira. Neste momento, nós precisamos produzir leis que facilitem a vida do cidadão, que cuide do emprego, de quem gere renda e que dê uma perspectiva melhor para a administração pública, como a reforma tributária. Com essa fala, o Arthur Lira mostra claramente qual é a preocupação dele. Não é a preocupação com a vida dos brasileiros. E pelo fato dessa ser uma CPI que vai avaliar a conduta do presidente Bolsonaro e também de todo o governo no combate à pandemia, principalmente verificando as negligências governamentais, então ela é uma CPI que tem um outro interesse que não o interesse do Arthur Lira, porque o Arthur Lira não está interessado em salvar vidas. O deputado disse que a CPI vai funcionar com 10, 15% dos senadores, mas vai ocupar espaço na mídia, exigir informações de órgãos do governo e usar estruturas do Senado em um momento em que o foco deveria ser a busca de soluções para a crise. Quem fez besteira, quem errou, já está pego, já se tem informações. Então nós temos que pegar essas informações e utilizá-las, obviamente. Porque muitas pessoas foram punidas com a própria vida por conta dos erros cometidos pelo governo. E ele continuou. Reunir senadores, trancar senadores que têm mais idade no momento desse de recrudescimento, além do que, neste momento, em nada vai contribuir para a diminuição de mortos ou aumento de vacinas, que é o que nós precisamos. Bom, se nós temos que buscar soluções, uma solução é a troca do presidente. Porque se ele não fosse um problema, a CPI nem seria instaurada. Isso é uma coisa que precisa ser colocada e também em questão. A solução da crise passa também pelo governo Bolsonaro e se ele não está colaborando, ele que seja retirado. E agora, nós não temos vacinas e nós estamos com um número de mortos altos justamente por conta da atuação do próprio presidente. Agora, aqui também fala sobre os pedidos de impeachment e tem um ponto interessante, ele diz o seguinte, 95% dos pedidos que eu já vi não tem absolutamente nenhuma razão de terem sido apresentados, a não ser um fato político que queira se gerar. Bom, se você tem 95% dos pedidos de impeachment e esses 95% são inúteis, nós temos 5 pedidos, 5% que são relevantes. Então, esses 5% precisam ser avaliados. E se você tiver um crime de responsabilidade num pedido de impeachment, ele precisa ser avaliado e o presidente tem que ser empichado. Você não precisa ter centenas, você precisa ter apenas um crime de responsabilidade para que o presidente seja retirado da presidência da República. Agora vamos especular o motivo ou os motivos que fazem Arthur Lira ficar contra a CPI. Uma das coisas é a inveja entre Câmara dos Deputados e também o Senado. Como essa é uma CPI do Senado e não é nem uma CPI mista, mas exclusivamente do Senado, os deputados se sentem desprestigiados nesse momento tão importante, que agora a CPI vai comandar todo o noticiário nacional, vai dividir junto com as notícias da Covid os noticiários. E quem vai ter o foco serão, claro, os senadores, principalmente Renan Calheiros e o Omar Aziz, que vai ser o presidente da CPI, possivelmente o Renan Calheiros, o relator. Isso deixa o Congresso, a Câmara dos Deputados um pouco escanteada. Esse pode ser o motivo. Claro, não vamos descartar essa possibilidade. O segundo motivo é que é uma CPI que acaba afetando muito o governo Bolsonaro, claro. E hoje, um dos chefes do governo Bolsonaro, aquele que nós estamos até chamando aqui de modo jocoso ou irônico de vice-presidente informal do governo, Valdemar Costa Neto. Tudo que afeta o governo Bolsonaro afeta Valdemar Costa Neto, também conhecido como o Boy. O Boy, ele é o presidente do PL, Partido Liberal. O Partido Liberal é um partido influente, mas não só.
O boy, ele tem alguns senadores e alguns deputados que estão no bolso dele. O que eu estou dizendo no bolso dele? Que são apadrinhados dele. Dizem as más línguas que o Arthur Lira é um desses apadrinhados pelo boy, mesmo sendo do PP e o boy do PL. Então, pelo fato da CPI poder desagradar o Centrão, mas principalmente o Valdemar Costa Neto, o Arthur Lira se posiciona contra a CPI, dizendo que esse não é o momento. Outro motivo, justamente, é um acordo do Arthur Lira com o Bolsonaro. Então eu vejo essas três opções, especulando aqui, para o Arthur Lira ser contra a CPI. Inveja pelo fato de ser conduzida pelo Senado, algo que atrapalhe Valdemar Costa Neto, ou, porque esses são fatores que podem ser somatórios, não são excludentes, um acordo dele com o presidente Bolsonaro. Possivelmente, nos próximos dias, nós já vamos saber qual é o verdadeiro motivo que faz o Arthur Lira ficar contra a CPI, porque essas coisas acabam sempre saindo nas entrelinhas. Sempre tem alguma coisa nos bastidores que a gente fica sabendo. Até o momento, Valdemar Costa Neto não se pronunciou a respeito da CPI. Gilberto Kassab, do PSD, que é um partido importante, e que o Omar Aziz, presidente da CPI, é do caso do PSD. Gilberto Kassab disse que o Bolsonaro pode inclusive ficar fora do segundo turno, porque ele sabe que a CPI é uma CPI poderosa. Inclusive, o próprio governo fez uma lista com 23 pontos que internamente precisam ser debatidos e defendidos durante a CPI. Esses 23 pontos nada mais são do que atestados de culpa das criminalidades, dos crimes cometidos pelo governo. Vamos esperar nos próximos dias, serão dias decisivos e eu estarei aqui e também no Twitter, @profileoficial.